E aí, vamos lá? Seguindo? Então, eu só tenho um detalhe para trabalhar com vocês para a gente fechar a concorrência. É porque eu disse que cada modalidade licitatória que a gente fosse trabalhando, eu ia lhe dar o prazo de intervalo mínimo daquela modalidade licitatória, né? Pois é, você já sabe o que é intervalo mínimo, a gente conversou nos blocos anteriores, que o intervalo mínimo nada mais é do que o prazo mínimo que a administração pública precisa respeitar, né, um prazo mínimo estabelecido na lei, entre a publicação do edital e a realização do evento. Então, entre a publicação do edital e a data marcada para abertura dos envelopes, deve-se respeitar um prazo mínimo estabelecido na lei. Isso foi o que a gente já conversou, né? Pois é, na concorrência, esse intervalo mínimo varia. Se a concorrência for do tipo melhor técnica, se ela for do tipo técnica e preço, ou, e aí não importa o tipo de licitação, se a gente estiver tratando de um contrato de empreitada integral, o intervalo mínimo será de 45 dias. Repito, se for uma contratação concorrência do tipo melhor técnica, do tipo técnica e preço, ou em se tratando de um contrato de empreitada integral, o intervalo mínimo a ser respeitado nessa concorrência será de 45 dias. Nos outros casos, o intervalo mínimo é de 30 dias. Em procedimentos administrativos não se seguem as regras do CPC no que tange a contagem de prazo. Então, os prazos são contados em dias corridos. Em alguns casos, a própria lei prevê dias úteis. A gente vai ver aqui alguns intervalos mínimos em dias úteis, a gente vai ver aqui alguns recursos em dias úteis, porque a própria lei coloca expressamente dias úteis, mesmo diante do CPC anterior. A lei nem foi alterada. Quando a lei não disser nada, a gente vai considerar dias corridos, excluído o início, incluído o final. Não pode nem começar e nem terminar em dia não útil, porque aí prorroga-se o início ou o término para o próximo dia útil subsequente. Mas contam-se todos os dias corridos, tá? Não são contados em dias úteis. No caso da concorrência, em se tratando de concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou, se for uma concorrência para um contrato de empreitada integral, o intervalo mínimo entre a publicação do edital e a realização do evento será de 45 dias corridos. Deve-se respeitar esse prazo mínimo de 45 dias. No caso de qualquer outra hipótese de concorrência, o intervalo mínimo será de 30 dias. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, eu posso partir para a tomada de preço. Então, aprendemos as regras gerais acerca da concorrência. A outra modalidade licitatória que eu queria trabalhar com vocês é a tomada de preços. A tomada de preços é uma modalidade licitatória um pouquinho mais restrita. Isso, ela já não permite a ampla participação. Já não é qualquer pessoa que pode participar, como a gente viu que aconteceu na concorrência. Na concorrência eu lhe disse que qualquer um pode participar da licitação na modalidade concorrência, né? Na tomada de preço, não. Na tomada de preço, não é qualquer pessoa que pode participar. A lei estabelece que participam da tomada de preço os licitantes que estejam cadastrados no órgão e aqueles que cumpram todos os requisitos para cadastro, pelo menos 3 dias antes da data marcada para a realização do evento e abertura dos envelopes. Então, no caso da tomada de preço, participam da tomada os licitantes que estejam cadastrados no órgão e também participam da tomada os licitantes que cumpram todos os requisitos para cadastro, pelo menos 3 dias antes da data marcada para a abertura dos envelopes, da data marcada para o início do certame licitatório, tá? Ou seja, não é qualquer um. O cadastro nada mais é do que um arquivo de documentos que funciona como habilitação prévia. Então, as empresas interessadas, não chame de licitante porque ainda não existe licitação. Existem empresas interessadas em contratar com aquele órgão. Nem sabe se o órgão vai instaurar procedimento licitatório, se vai querer aquele bem ou aquele serviço naquele ano, enfim, sabe de nada. Mas, numa eventual possibilidade de haver um procedimento licitatório, para eu não ter que sair correndo atrás de tudo que é documento, eu vou fazer o seguinte: eu pego todos os documentos que seriam necessários a uma habilitação de licitação e entrego no órgão. E esses documentos ficam lá arquivados. Isso é o cadastro. Ele tem validade de 1 ano, tá? A cada ano eu preciso renovar os documentos do cadastro. O fato
Para você ter uma ideia, no âmbito federal, o cadastro é feito num sistema integrado, a gente chama de SICAF. Sistema Integrado de Cadastramento da Administração Federal. Então, o SICAF, ele faz o cadastro dos servidores públicos, das licitações e contratos das empresas que pretendem contratar com a União. Então, as empresas que pretendam contratar com a União, elas se cadastram no SICAF. Elas estabelecem o cadastro delas dentro do SICAF. Vai lá no SICAF e faz o cadastro. E aí, esse SICAF, como eu disse a você, esse cadastro, o SICAF é o nome, mas a gente chama de SICAF mesmo o cadastro. Ele dura 1 ano. Então, ao longo de 1 ano, toda modalidade licitatória, qualquer uma delas, qualquer procedimento licitatório que seja aberto, estar cadastrado é muito prático. Porque ao invés de levar um monte de documento, angariar tudo que é certidão, negativa de tudo, eu levo só o comprovante de cadastro. Esse comprovante de cadastro, ele substitui todos os documentos de regularidade fiscal, trabalhista, um monte de coisa, tá? Então, no fim das contas, o cadastro é muito prático nas modalidades licitatórias. Normalmente, as empresas estão cadastradas mesmo naquelas licitações em que não é obrigatório, como no pregão. Agora, na tomada de preço, o cadastro não é só prático, ele é obrigatório. A lei diz que se quiser participar da tomada de preço, ou esse licitante já estará cadastrado no órgão, ou ele deverá cumprir todos os requisitos para cadastro pelo menos 3 dias antes da data marcada para abertura dos envelopes, tá? Então, participam da tomada de preço os licitantes cadastrados no órgão e também os licitantes que cumpram todos os requisitos para cadastro pelo menos 3 dias antes do início da licitação. Bacana? Restringiu a competição. Já não é qualquer um que pode participar. E por isso, já que foi restrita a competição, começam a se limitar valores dessa contratação. E aí, a tomada de preço, ela será feita somente para contratos de obras até 3 milhões e 300 mil, né? Porque a gente sabe que acima de 3 milhões e 300 mil já não pode fazer tomada de preço, que a concorrência é obrigatória, e para aquisição de bens e serviços até 1.430.000 reais. Ou seja, para obras até 3 milhões e 300, para aquisição de bens e serviços até 1.430.000, ainda pode fazer tomada de preço. Claro, porque a gente sabe que acima desses valores, se forem obras acima de 3 milhões e 300, ou se forem bens e serviços acima de 1.430.000, a concorrência é obrigatória. Aí já não é possível a utilização da tomada de preço. Então, eu posso utilizar a tomada de preço para obras até 3 milhões e 300 e para aquisição de bens e serviços até 1.430.000. Passou desses valores, já não se pode mais fazer tomada de preço, a concorrência passa a ser obrigatória. Claro que até esses valores você se lembra que pode ser tomada, mas pode também ser concorrência. Ela só não é obrigatória. Bacana? Ótimo. Pessoal, além disso, anote aí os intervalos mínimos, né? Porque a gente está fazendo isso em todas as modalidades, vai fazer em todas. Então, é só isso. A tomada de preço é bem simples. Só quero que você saiba que o intervalo mínimo da tomada de preço, ele é menor do que a concorrência. É uma modalidade mais célere, né? Não tem que juntar tudo que é documento de habilitação. Então, facilita para o próprio licitante, porque ele não precisa providenciar os documentos de habilitação, eles já estão cadastrados. Então, por isso, como a gente acelera aqui, pode estabelecer prazos menores. No caso de se tratando de uma tomada de preço do tipo melhor técnica ou do tipo técnica e preço, o intervalo mínimo é de 30 dias. Nos outros casos, 15 dias. Então, é a mesma coisa da concorrência. Se exigir técnica, 30 dias, e se não exigir 15. É a mesma coisa da concorrência. A diferença é que lá na concorrência era 45 e 30. E aqui é 30 e 15, né? Então, melhor técnico ou técnico e preço, o intervalo mínimo é de 30 dias. Nos outros casos, o intervalo mínimo será de 15 dias. Bacana? Beleza. Tomada de preço, modalidade que já restringiu um pouquinho a competição e, por isso, já começou a limitar valores, né? Não posso fazer tomada acima de 1,5 milhão, acima de 1,5 milhão, 3 milhões e 300, 1,430. Acima desses valores, já não pode fazer tomada. A terceira e última modalidade, das que são definidas em razão do valor do contrato,
É o convite. O convite é uma modalidade bem mais restrita. A gente vai ver que os valores de contratações do convite são bem menores mesmo, tá? Então, é uma modalidade licitatória mais restrita e ela é utilizada para contratações de valores mais baixos. Para começar, sabe quem participa do convite? Os convidados. Isso. Participam do convite os licitantes convidados a participar, sendo que a lei estabelece que devem ser convidados no mínimo 3. Então, a lei regulamenta que a administração pública deve chamar, no mínimo, 3 convidados. Sejam eles cadastrados ou não, ela deve chamar no mínimo 3. Claro, a própria lei diz assim, chamam-se no mínimo 3 convidados, salvo comprovada restrição de mercado. Então, eu posso mostrar que não existem 3 fornecedores daquele bem ou serviço, faço convite com 2, mas, a princípio, 3 convidados no mínimo, tá? Então, salvo comprovada restrição de mercado, a administração pública deve convidar, no mínimo 3. Eu não estou lhe dizendo que devem aparecer 3 convidados. Pode ser que só apareça 1 e o convite vai seguir o seu curso com 1. Mas a lei regulamenta que devem ser enviados convites a, no mínimo, 3 convidados, salvo uma comprovada restrição de mercado. E como eu lhe disse, esses convidados podem ser cadastrados no órgão ou não. Eles são convidados, então não precisa ser cadastrado não, tá? A regra é que participam do convite os licitantes convidados pelo órgão, no mínimo de 3, sejam eles cadastrados ou não. Se não for convidado e quiser participar, pode? Pode. Até pode. Aí a lei diz o seguinte, se ele não for convidado e quiser participar do convite, aí a gente tem uma regrinha diferenciada. Se ele não for convidado e quiser participar do convite, ele pode, desde que ele seja cadastrado no órgão e, são requisitos cumulativos, manifeste o interesse em participar do convite pelo menos 24 horas antes da data marcada para a abertura dos envelopes, tá? Então, se ele não for convidado e quiser participar do convite, pode ser, mas para isso, já que ele não foi convidado, ele só pode participar do convite se ele tiver cadastrado no órgão e se ele manifestar o interesse em participar do convite, pelo menos 24 horas antes da data marcada para a abertura dos envelopes. Então, a regra é essa. Participam do convite os licitantes convidados para participar, no mínimo de 3, sejam eles cadastrados ou não, e também os licitantes não convidados, desde que estejam cadastrados no órgão e manifestem interesse por escrito em participar do convite, pelo menos 24 horas antes da data marcada para a abertura dos envelopes, para o início da licitação propriamente dita. Ok? Beleza. Então, participam os licitantes cadastrados que manifestem interesse e os convidados. Só que os limites e restrições do convite não param por aqui. O convite é uma modalidade licitatória mais célere, é uma modalidade licitatória menos burocrática, né? Ela busca dar uma amplitude do procedimento licitatório, garantindo contratações mais rápidas. Por isso, no convite não há edital. Exatamente. O que existe no convite é um instrumento convocatório simplificado, que recebe o nome de carta convite. Então, aqui, o instrumento convocatório não é o edital. A gente já conversou que, a gente tinha conversado, né, vinculação ao instrumento convocatório. Aí eu disse, em regra, o instrumento convocatório é o edital. No convite, não. Então, no convite, o instrumento convocatório não é o edital. Existe um instrumento convocatório simplificado que recebe o nome de carta convite. Então, aqui não há edital de licitação. O que existe é a carta convite, que é um instrumento convocatório mais simples, um instrumento convocatório simplificado que recebe o nome de carta convite, tá? A carta convite não é publicada. Então, não há edital. O que existe é a carta convite. E não há publicação do instrumento convocatório. No caso do convite, o instrumento convocatório, que é a carta convite, ela não é publicada em diário oficial, em jornal de grande circulação. Não existe publicação do instrumento convocatório no caso do convite. Cuidado, tá? Não me interprete mal. Eu não estou lhe dizendo que não existe publicidade do instrumento convocatório. No primeiro bloco da aula de hoje, eu lhe disse que publicidade e publicação não são sinônimos. E aí eu lhe disse
que a publicidade é um princípio que deve ser respeitado em toda atuação administrativa, né? Eu lhe disse que toda atuação administrativa deve respeitar ao princípio da publicidade. E lhe disse que a publicação, ela é uma das formas, a mais comum, mas apenas uma das formas de se fazer publicidade. Então, a publicidade pode ser veiculada por meio da publicação em diário oficial. E como é a forma mais comum de se fazer publicidade, às vezes as pessoas confundem publicidade com publicação. Só que a publicidade é o gênero e a publicação é uma das espécies de publicidade. Pode-se fazer publicidade por meio de publicação, né? No caso do convite, não há publicação. Claro que há publicidade. Não existe licitação sem publicidade. Licitações não podem ser sigilosas. Então, no convite também haverá publicidade. Como é que é feita a publicidade da carta convite, né? Então, a gente sabe que não há publicação, mas sabe que há publicidade. A lei estabelece que a publicidade da carta convite será feita por meio do envio da carta convite aos convidados e da posterior afixação no átrio da repartição em um local visível ao público. Então, primeiro, se envia a carta convite aos convidados, com isso eu garanto a publicidade para aqueles que estão convidados a participar, né? É feito o envio. Com o envio, todos que foram convidados passam a saber do convite, então eu fiz a primeira publicidade. Só que a gente sabe que mesmo que eu não seja convidado, cumprindo os requisitos legais, eu posso participar do convite. Então, tem que se garantir uma publicidade também para quem não foi convidado. Então, depois que se envia a carta convite aos convidados, será feita uma afixação no átrio da repartição em um local visível ao público. A ideia é que se envia uma carta convite aos convidados e se afixa na repartição em local visível ao público. Com isso, se garante a publicidade sem fazer publicação. Eu faço o envio da carta convite aos convidados e depois eu faço uma fixação no átrio da repartição em um local visível ao público. Dessa forma, eu garanto a publicidade da carta convite sem que haja publicação. Não há publicação, mas haverá publicidade. Enviando a carta convite aos convidados e afixando na repartição em local visível ao público, eu garanto a publicidade da carta convite sem que haja a publicação. Ok? Deixa eu te falar uma coisa. Essa publicidade é mais restrita também. Então, obviamente, eu não posso lhe dizer que não há publicidade, mas eu posso lhe dizer que existe uma restrição da publicidade. Afinal, quem não passar pela repartição não toma conhecimento do convite, tá? Por isso, diante de tantas restrições na participação, na publicidade, diante de todas essas restrições, o convite, ele só pode ser utilizado para contratações de valores bem mais baixos. A ideia é que o convite deve ser utilizado para contratações de obras e serviços de engenharia até 330 mil, eram 150 mil, tá? Então, hoje, até 330 mil, e para aquisição de bens e serviços até 176 mil, eram 80. Antigamente eram né? A lei regulamenta até 150 mil para obras, até 80 mil para bens. O decreto prevê até 330 mil para obras e até 176 mil para bens. Então, se a administração estiver executando obras e serviços de engenharia até 330 mil reais, pode fazer convite. E para aquisição de bens e outros serviços que não de engenharia, até 176 mil reais, também pode fazer convite, tá? Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem que tomar cuidado é com o fracionamento do objeto da licitação. Isso acontece com alguma frequência e é fraude ao procedimento licitatório. O que eu estou lhe dizendo? Que eu não posso contratar por partes, como forma de atingir a modalidade licitatória do convite. Vou explicar melhor. Ao invés de fazer uma obra de 300 mil, uma obra de 600 mil, na qual eu teria que utilizar a concorrência, eu faço 2 obras de 300 mil. E com isso eu posso utilizar o convite. Então, as contratações que podem ser feitas simultaneamente ou sucessivamente não podem ser separadas. Isso
chama-se de fracionamento do objeto do contrato. E o fracionamento do objeto do contrato, como forma de selecionar a modalidade licitatória mais restrita, é fraude à licitação. Não é possível que se fracione o objeto do contrato para encontrar valores mais baixos. Isso pode ser feito para utilizar a modalidade licitatória mais baixa. Em algumas vezes, isso pode ser feito até mesmo para garantir uma dispensa de licitação quanto ao valor, e isso é fraude, tá? Não é possível que se admita esse fracionamento do objeto do contrato. O fracionamento do objeto do contrato, ele configura fraude ao procedimento licitatório, tá? A gente está diante de uma situação fraudulenta todas as vezes que se fraciona o objeto do contrato para se escolher a modalidade licitatória mais simples. Então, esse fracionamento não pode ser feito. Você vai dizer, mas às vezes tem que fazer. E acontece, o gestor, ele sabe que às vezes não sai o dinheiro todo, a disponibilidade orçamentária vai saindo aos poucos. Aí, nesse caso, se ele tiver que fracionar a contratação porque ele teve um orçamento para um num ano e para outro no outro, aí, nesse caso, é melhor utilizar a modalidade licitatória mais ampla, porque aí, utilizando a modalidade licitatória mais ampla, apesar do fracionamento, verifica-se que ele não quis fraudar a modalidade licitatória. Foi uma questão de planejamento, uma necessidade, tá? Então, para obras até 330 mil, para bens e serviços até 176 mil, eu posso fazer convite, desde que eu não esteja fracionando o objeto do contrato para atingir esses valores. Claro que você sabe que se eu ultrapassar esses limites, né, acima de 330 mil, acima de 176 mil, já não se pode fazer convite. E é claro que você sabe que abaixo dos valores eu posso fazer convite, né? Eu vou adquirir um bem de 120 mil, pode fazer convite? Claro. E concorrência? Também. Também, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, a gente aprendeu que todas as vezes que for possível o convite, também cabe tomada e concorrência. O que eu não posso é optar pelo convite para contratações de valores mais altos. Então, obras acima de 330 mil, bens e serviços acima de 176 mil, já não admitem convite. Eu vou ter que optar ou pela tomada de preço ou pela concorrência, tá? No âmbito federal, a gente já não faz convite há muito tempo. Hoje é muito mais comum o pregão, né, ou a concorrência. Se utiliza convite no município, é muito comum em municípios pequenos, para pequenas obras, né? Então, o convite é uma modalidade licitatória utilizada, mas no âmbito federal, muito, muito, muito pouco, tá? Beleza. Eu tenho ainda 3 aspectos do convite para vocês anotarem para mim. Coisas rápidas. Primeiro, no convite também haverá comissão licitante. A comissão, ela deve ser composta por no mínimo 3 membros. Desses 3, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão. Tudo igual. Mas, se o órgão comprovar uma escassez de pessoal justificadamente, ele pode dispensar a comissão e fazer o convite com apenas um servidor, desde que seja um servidor efetivo, tá? Então, excepcionalmente, o órgão pode justificar que ele não tem como montar uma comissão para o convite. Aí, nesse caso, ele justifica a escassez de pessoal, ele faz uma justificativa e ele dispensa a comissão e faz o convite com apenas um servidor. Desde que seja um servidor efetivo, é possível dispensar a comissão, excepcionalmente no caso do convite, tá? Também, pessoal, eu quero que você saiba que o intervalo mínimo do convite é de 5 dias úteis. Ó, primeiro intervalo mínimo até agora que a gente está contando em dias úteis. Todos os outros, a gente estava contando em dias corridos, né? No convite, o intervalo mínimo é de 5 dias úteis. O que é intervalo mínimo mesmo? Ah, o prazo mínimo entre a publicação do edital. Que publicação? Que edital? Cuidado com isso. No caso do convite, não há edital. Não há publicação de edital. Então, na verdade, quando você pensa no intervalo mínimo do convite, o prazo o início da contagem desse intervalo mínimo se dará não pela publicação do edital, mas sim pelo recebimento, não é pelo envio, pelo recebimento da última carta convite. É porque é o seguinte, enviam-se as cartas convites e afixa na repartição. E as cartas convites vão sendo recebidas. Então, o último recebimento, o recebimento da última carta convite é o último ato de publicidade. Desse último ato de publicidade, começa a contar o prazo de intervalo mínimo para o início da licitação, no caso, 5 dias úteis, ok?
Me dá um minuto, que eu vou te contar ainda uma regrinha específica aqui no convite. Depois a gente vai partir para as outras modalidades licitatórias. Sai daí não, é rápido.